Oi, tudo bem com vocês? Tudo 100%? Eu vi uma camiseta escrito assim, 100% mais ou menos. Não sei se você está 100% mais ou menos, nem sei como se pode ficar 100% mais ou menos. Mas eu estava 100% mais ou menos durante a semana, agora já estou 100%. Porque a minha esposa chegou. Quem já viu minha esposa? Espero que você não tenha pensado mal de mim abraçado com uma mulher aqui assim, né? Luciana, pode ficar em pé um pouquinho? Não, né? Pois. Você pode ir até o fundo e vou brincadeira. Ela estará cumprimentando vocês à saída e agradeço à igreja pela oportunidade, o privilégio de ter minha esposa nesses últimos momentos aqui conosco. Esse negócio, você sabe que no dia em que a gente foi na pizzaria tem um barulho, um mosquito. No dia que a gente foi na pizzaria, não tinha mosquito. A gente conversando ali antes de entrar na pizzaria, acho que foi na terça noite, a gente falando da complexidade que é fazer uma semana de oração, né? Sobretudo com mosquito. A semana de oração, ir no riacho e coisas assim. E aí eu falei, né, olha, é complicado porque você tem o teu professor de teologia, né, ali sentado, anotando, depois comentando, e agora a complexidade aumentou, né? Com a esposa observando e analisando, e ela sabe quando as coisas vão e quando as coisas não vão, né? Só faltava a minha mãe aqui para fechar o trio, né? E essa história de pregar bem para a esposa, isso aí tem uma história, você conhece a história do indivíduo que, pastor, casado, 10 anos de casamento, e você já pode imaginar o que, né, passa uma esposa de pastor 10 anos, né, ouvindo os mesmos sermões, né, com algumas variantes, etc. E aí então, diz que um dia chegou essa mulher, depois de 10 anos de casamento, chegou e falou assim, bem, você sabe que nós não temos segredo, né? Ele falou assim, sei, nós não temos segredo, nós falamos tudo um para o outro. Você sabe que eu amo muito você, eu também te amo muito. Eu só queria pedir uma coisa, em nome dessa confiança, dessa relação que nós temos, eu queria pedir uma coisa para você. Eu falei assim, o que é? É o seguinte, tem uma caixa verde que é um segredo que eu tenho, desculpa, mas eu tenho um segredo, é uma caixa verde e na mudança eu não sei onde fui parar essa caixa verde. Se porventura você encontrar, em nome da nossa confiança, do nosso amor, você não abre a caixa verde, tem um laço dourado, você não abre? Eu falei assim, claro, amor. Imagine, eu confio em você, eu conheço o seu caráter, conheço os seus princípios, eu confio, eu acho que você tem que ter a sua personalidade, sua individualidade, eu confio, pode ficar tranquila, imagine, eu sei que não deve ser nada, a sua vida eu respeito. A mulher saiu, o cara foi desesperado atrás da caixa, né? E foi tentando achar a caixa, e procura daqui, procura dali, não acha, e vai num lugar, e vai no outro, e não acha, procura num lugar, no outro, não acha a caixa. Até a hora que depois de tanto procurar, achou a caixa. E aí aquela angústia, né? Abro, não abro, vou abrir, não vou abrir, pego no laço, tira a mão do laço, e aquele conflito, e agora, bom, depois, será que eu consigo fazer esse laço aqui para ela não perceber? E aquela angústia, ele falou assim, abriu. Ele abriu, e encontrou ali o negócio que ele não entendia. Tinha 10 ovos e R$2.000 dentro. 10 ovos, R$2.000 dentro, não entendeu. Chegou para minha esposa, quando ela voltou, falou assim, olha, você me ama? Amo. Você confia em mim? Confio. E você poderia me perdoar se algum dia eu errasse? Eu falei, claro. É o seguinte, eu não resisti, eu procurei a caixa e abri a caixa. Você me perdoa? Eu falei assim, claro que te perdoo, bem, mas não era para você abrir. Eu falei assim, tudo bem, mas agora que eu já abri, que você já me perdoou, eu não entendi, o que você guarda com ovo dentro de caixa? Não é ali o lugar de guardar ovo. Eu falei assim, não, eu não queria nem conversar sobre isso. Eu falei, não, agora você vai ter que me falar. Eu fiquei curioso, o que é aquilo? Eu falei assim, não, é o seguinte, eu vou contar então, já que você está insistindo, eu vou contar. É o seguinte, cada vez que você pregava um sermão ruim, eu comprava um ovo e deixava ali. E aí ele fez as contas, né? 10 anos, 10 ovos, um sermão ruim por ano, acontece, né? Você acorda com dor de barriga, vai pregar, né?
Não tem problema. Ele falou assim, tudo bem, entendi, olha, fico feliz que, né, 10 ovos, mas o que são esses R$ 2.000? Que é o seguinte, é que quando completava uma dúzia eu vendia e colocava o dinheiro aí dentro. Eu espero não ser presenteado com uma caixa de ovo por vocês. Desde que eu conheci essa história, eu procuro caixas verdes em casa. Até agora não encontrei, né? Espero não encontrar. Você acredita em milagres? Mesmo? De verdade mesmo? Você acredita que os milagres podem acontecer só com os outros ou com você também? Com você também? Você confia que Deus quer fazer um milagre ou pode fazer um milagre na sua vida? Existe alguém aqui hoje, essa noite, que precisa de um milagre? Alguém precisa de um milagre, que não tem solução o problema, e precisa de um milagre. É só um milagre, mas não do jeito que se fala por aí, só um milagre. Não, um milagre mesmo. Algumas pessoas aqui precisam de um milagre. Por que vocês não receberam esse milagre ainda? Será que é por falta de fé? Será que é porque Deus não quer? Por que que algumas pessoas recebem milagres e outras não recebem milagres? Eu estava lá no IAP, agora, antes de vir para cá. E aí então, atendi o telefone no quarto. E ele falou assim, olha, eu gostaria de falar com o pastor Ivan. Eu falei, é ele. Pastor, eu não acredito. Daí eu falei assim, por que não acredito? Ele falou assim, eu consegui encontrá-lo. Eu falei assim, olha, eu tenho rastreado, tenho ligado para Campo Grande, me deram um telefone, não é mais aquele telefone, eu ligo, não atende. E agora eu consegui falar. Eu falei assim, mas quem está falando? Ele falou assim, aqui é a Ruth, mãe do Ivan. O Ivan era um menino que estudou na escola adventista lá no CCA Bom Retiro. Eu não fui professor dele, eu fui professor da irmã dele, Ivana. E Chorchordim, o sobrenome deles. E um dia essa menina, nos momentos de pedidos e agradecimentos, ela pediu oração pelo irmão, o Ivan. Eu não fui professor dele, ele estudou até a 6ª série ali no colégio. Ele contraiu uma doença, não sei o nome da doença, eu vou explicar de maneira assim bem leiga, da forma como me explicaram. Explicaram o seguinte, que todos os nossos nervos, eles têm uma espécie de capa de gordura que consegue passar, né, toda a energia, toda a eletricidade necessária para toda a nossa movimentação. E esse menino contraiu essa doença raríssima, onde essa camadinha de gordura, ela vai se desgastando, desaparece e a pessoa vai atrofiando. Vai atrofiando. E essa menina pediu, pastor, o senhor não quer ir lá no hospital fazer uma visita? E eu fui no Pequeno Príncipe. Uma situação complicada, triste, um menino com 20 e poucos quilos, alto, todo atrofiado. A cabeça dele 100%, mas ele todo atrofiado. Os médicos diziam assim, olha, a gente está fazendo todo o tratamento, etc., só que é uma incógnita. Ele pode tanto se reestabelecer como ele pode morrer. Não se tem estudos aprofundados a ponto de saber por que alguns melhoram e outros não. Pode acontecer qualquer coisa. O problema é que o quadro clínico dele piora a cada dia. Esse era o quadro. E a mãe dele, o pai dele, a irmã e eu entramos, oramos. E eu conversei um pouco com ele, fui embora. Um mês e pouco depois, a mãe me liga aos prantos, dizendo assim, olha, o Ivan vai morrer. Ele está na UTI, só pode entrar uma pessoa por vez, em um único dia da semana. Eu, como mãe, posso entrar todos os dias, ficar 1 hora com ele só. Ele vai morrer. Os médicos falaram que desse ponto em que ele está, ninguém conseguiu retroceder. O senhor poderia vir aqui fazer uma oração, fazer uma unção? Eu falei assim, olha, ele está consciente ainda? Ele falou assim, ainda está. E ele pediu unção, ele sabe que a unção pediu, quer unção.
E eu fui lá, com um vidrinho de azeite de oliva, a Bíblia debaixo do braço, fazer a unção de um menino agora com 14 anos, agora com 18 para 19 quilos. Não queriam me deixar entrar na UTI e a mãe dele falou assim: olha, eu quebro esse hospital, mas o pastor vai entrar. Só eu entrei. E ali dentro, ele estava tão lúcido, tão lúcido. E eu fui conversando com ele. E fui conversando. E aí então eu ungi e orei. Saí do CCA, não tive mais notícias do Ivan. E aí então agora, há uma semana, a mãe me ligou. Pastor, o meu filho, ele está andando, ele está fazendo hidroginástica, ele já escreve e mais um pouco ele já volta às atividades normais em sala de aula. Ele atribui aquele momento em que o Senhor orou. Ele diz que ele teve o corpo, começou a se sentir relaxado, relaxou. E ele sentiu mobilidade, ele sentiu que era possível mexer as coisas. E agora, em agosto, eu pretendo passar 1 ou 2 dias ali em Curitiba. E eu quero ver o Ivan. Em compensação, um irmão de sangue de um irmão da igreja do Tingui havia recebido uma bala perdida aqui em São Paulo. Foi feita a unção. Ele morreu. Sabe, a unção é para a vida, não é para a morte. A unção é para a vida. É entrega de uma pessoa a Deus para que ela viva, mas que sobretudo esteja nas mãos de Deus para que Deus faça o que achar melhor. Mas por que é que algumas pessoas recebem milagres e outras não? Por que que algumas são protegidas de maneira miraculosa, como Jone, no meio de uma estrada deserta, no meio do nada, e outras não? Por que que Deus opera alguns milagres e intervém na vida de algumas pessoas e em outras pessoas não? Não sei se você realmente acredita em milagres. Existem milagres que a gente não acredita que possam acontecer. Existem milagres que a gente parece que tem um pouco mais de facilidade. Um dia desses eu li uma história que dizia que o indivíduo foi para o exército. Não sei se você serviu o exército, eu não servi. Eu fui lá me alistar, não queria servir, mas fui lá me alistar e eles na primeira leva me dispensaram. Aí o sargento pegou, olhou para todo mundo que tinha sido dispensado e falou assim: vocês são o latão. Sabe o que é o latão? É o latão de lixo. Nem o exército quer vocês. Vocês não prestam para nada. Nem o exército quer. Eu falei: ainda bem que não me quer esse negócio aqui. E o indivíduo diz que ingressou no exército. E o problema do indivíduo é que ele era muito chato. Não sei se você já conheceu alguém muito chato. Já conheceu alguém muito chato? Mas muito chato. Os jovens dizem que o cara é tão chato que ele entrou na fila 2 vezes, né? Para ser chato, de tão chato que ele é. Há um poeta aí que diz que chato é o cara que conta tudo tintim por tintim e depois ainda entra em detalhes com você. Prolixo, né? Dizem que o chato é o cara que chega para você e fala assim: vem aqui que eu vou tocar uma música aqui que eu compus. Diz que toca 600 que ele fez. E aí quando você abre tua boca e boceja, né, de maneira assim bem evidente, ele começa a tocar tudinho outra vez. Mas e essa aqui, você gostou mesmo? Né? O chato é aquele cara que cutuca, né, para você prestar atenção. A conversa não está interessante, então ele tem que cutucar para ter a tua atenção. Esse é o chato.
Eu sei que aqui parece que não apareceu nenhum ainda, né? Aqui. Mas esse indivíduo disse que era chato. E era um crente chato, aí é duro, né? E ele era crente e era chato. E ele era chato porque ele queria pregar o evangelho de todo jeito, de todo modo, a todo momento, a todo instante, a todo segundo, de todas as formas, para todo mundo. E dentro de um exército, a turma não está muito interessada, né? Tem um ou outro que às vezes se interessa, mas você tem formas e jeitos para chegar nas pessoas. E ele era chato. A pessoa perguntava que horas são. Olha, existe uma passagem na Bíblia que diz assim, guarda, que horas estamos da noite. Sabe o que isso significa na escatologia bíblica? E ele era assim. A pessoa perguntava assim, bom dia. Ele falou assim, bom dia, por quê? Se o mundo está acabando e você ainda não foi avisado do Armagedon. Ele era assim. Eu não sei se você já encontrou alguém assim, mas tem crente chato. E ele estava incomodando os colegas. Chega uma hora que incomoda. E eles estavam esperando o momento certo para dar um chá de manta. Sabe o que é um chá de manta no exército? A noite caiu, todo mundo dormiu, a turma vai lá, joga uma manta sobre ele, um cobertor, aí todo mundo bate. Aí todo mundo sai correndo, volta a dormir, quando ele tira a manta não tem mais ninguém. Então ninguém sabe, ninguém é culpado. Mas então um indivíduo ali um pouco mais equilibrado falou assim, não, vamos falar ali com o superior para ver se ele resolve essa situação, nós vamos também já apelar. E foram conversar, falaram assim, o senhor tem que dar um jeito, a gente não consegue conversar e a gente não, já nem cumprimenta mais e ele já está dizendo por que a gente não cumprimenta, porque nos últimos dias haveriam pessoas assim. Então não tem mais condição, o senhor precisa dar um jeito. Ele falou assim, quem é o soldado? Aí falou o nome do soldado, falou direitinho, ele chamou o rapaz e falou assim, olha, a gente está vivendo um problema aqui, os seus colegas estão descontentes com você, você tem se comportado de maneira inoportuna, você tem o direito de ter a tua fé, a gente não está reclamando disso, mas você tem que respeitar o direito dos outros de não querer escutar aquilo que você tem para falar. Assim, mas tudo bem, mas e o senhor gostaria de receber um estudo bíblico? Pelo menos o senhor é um homem esclarecido, o senhor tem o direito, né, e o dever de instruir os outros, o senhor não quer. Você está vendo, eu estou tratando aqui um negócio, né, do exército, um negócio de relacionamento, e você não para com esse negócio, mas é que eu queria tanto falar. Aí, deu uma ideia na cabeça e falou assim, vamos brincar com esse indivíduo, né? Falei assim, tá bom, vamos resolver o teu problema. Vamos fazer o seguinte, vem aqui, tá vendo essa janela aqui? Tá lá, olha lá, tá vendo aquele caminhão no pátio? Tá bom. Você vai ter que dar uma volta com esse caminhão dentro do pátio. Se você der uma volta com esse caminhão dentro do pátio, tudo bem, sem problema. Eu vou reunir toda a turma e vou colocar 1h30 para você falar. Eu não acredito, é verdade, verdade. Falei assim, mas eu não sei dirigir. Ele falou, o problema é teu, você vai ter que fazer esse caminhão andar. Aí ele falou assim, então tá bom, eu vou tentar. E aí então reuniu todo o pelotão e todo mundo lá rindo e tal. E ele falou, como é que eu faço mesmo? Falando que tem uma tal de primeira, onde que é embreagem mesmo? Ele preocupado, não sabia dirigir, olhava, será que caminhão é igual carro, mas eu também não sei dirigir carro? Será que é igual moto, mas eu não sei andar de moto? Será que é igual bicicleta? Eu nunca tive bicicleta. Aí ele ficou pensando como que ele ia fazer, daí ele falou assim, não, eu acho que é isso aqui. Ele engatou a primeira. Ele falou assim, e agora, né? Depois que tinha já ligado o carro e o caminhão, e ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou andando bem devagarinho e eu não vou trocar de marcha, porque eu não sei. Então ele pegou e foi indo bem devagarinho. E ele foi indo e falou assim, é hoje que eu falo 1h30. Ele falou assim, bem devagarinho. E ele pegou, quando ele terminou a volta, ele estava, lógico, felicíssimo, desceu do caminhão. E quando ele chegou, olhou o pelotão, todo mundo ajoelhado. Falou assim, capitão, tudo bem que eu não sabia dirigir e dei a volta, mas por que isso? Está todo mundo ajoelhado. Ele falou assim, não, você não acredita, esse caminhão aí não tem motor. Eu não sei se essa história é verdadeira. Eu li. Às vezes tem história de milagre que a gente fica assim, né? Aquelas histórias de missionários, né? O indivíduo precisava de $24.576. Aí ele orou, apareceu 24.576 ou 5? 6, 5, 4, 3, 2. A conta exata. E a gente lê aqueles negócios e fala assim, será? Sabe, a gente percebe que às vezes as pessoas creem em milagres,
Mas quando o problema acontece na vida delas, elas têm dificuldade de exercitar a fé. Talvez pelo mesmo motivo que foi mencionado ontem aqui. Se eu não aprendo a confiar em Deus nos pequenos milagres da vida, quando eu preciso de um grande milagre, eu não tenho fé suficiente. Mas será que o problema é fé? O texto que foi lido está no livro de Êxodo, no capítulo 33, 18 a 19, e ali nós encontramos a fórmula da fé. A fórmula do milagre está descrita na Bíblia, no capítulo 33 de Êxodo, 18 a 23. Se você tiver uma caneta e quiser anotar fórmula do milagre, capítulo 33 de Êxodo 18 até o 23, porque olha só o que diz ali, você já leu esse texto, diz assim: então disse Moisés, preste atenção porque aqui está a fórmula do milagre, eu vou perguntar para você onde está o milagre aqui, a fórmula do milagre, preste atenção. Então disse Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés chegou e falou assim, eu quero que você me mostre a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E acrescentou, não poderás ver minha face, pois homem nenhum pode ver minha face e viver. E disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Viram? Fácil? Alguém sabe onde é que está a fórmula do milagre aqui? Olha, a primeira coisa que acontece é Moisés pedindo o milagre. Certo? E aí então ele diz assim, olha, eu quero ver a sua glória. E aí Deus diz assim, olha, eu vou fazer passar a minha bondade diante de ti, porque para Deus a sua glória é a sua bondade. A glória de Deus está na misericórdia, na bondade, no altruísmo, no amor que Ele tem. Essa é a glória de Deus. E quando Moisés pede esse milagre, eu quero ver a tua glória. Vejam que dentro desse contexto aqui, o povo de Israel disse assim, olha Moisés, fala você com Deus, porque se nós o ouvirmos, morreremos. Foi assim, antes do pecado, Deus face a face se relacionava com o ser humano. Depois, Deus deixou de mostrar a sua face, porque se o homem visse a face de Deus em função do pecado, morreria. O povo de Israel estava tão longe de Deus que nem a voz de Deus seria capaz de suportar. Então diz Moisés, fala tu com Deus, porque se nós ouvirmos a voz dele, morreremos todos. E agora, Moisés pede um milagre. Ele quer ver a glória de Deus, ele quer ver a bondade de Deus, ele quer ver a face de Deus. Vamos ler de novo esses versos para você perceber onde está a fórmula do milagre. Então disse Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. E respondeu o Senhor, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não poderás ver minha face, pois nenhum homem pode ver minha face e viver. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Vocês viram o que Moisés fez para receber o milagre? Vocês viram o que ele fez? Ele não fez nada. Ele não fez nada. Toda a ação aqui é de Deus. Se Moisés tem algum tipo de participação nesse milagre, foi pedir e obedecer. Eu quero esse milagre. E Deus falou assim, ok, primeiro, o milagre não vai ser do jeito que você quer. Primeira coisa, você não pode ver minha face e viver. Então, eu determino que milagre você terá. Depois, você vai me obedecer, você vai subir nessa penha. Você vai subir aqui, nesse monte, e ali tem uma penha, uma fenda, e aí você vai ficar ali. Você vai me obedecer.
e aí eu vou colocar a minha mão, eu vou passar, e vou passar de costas, e esse é o milagre. Todo o processo do milagre parte de Deus. Deus determina o milagre, não foi Moisés. Deus determinou, olha, o milagre não vai ser do jeito que você está pensando. Eu sei que você está pedindo uma coisa, mas eu não vou dar isso para você. Eu vou te conceder um milagre, mas do meu jeito, na minha hora. E você vai ter que me obedecer, você vai ter que ficar aqui. E agora eu vou dizer como é que eu vou fazer esse milagre. Eu vou colocar você nessa fenda, na penha, e eu vou colocar aqui a minha mão, e aí, então eu vou passar, e eu vou passar do jeito que eu quiser passar. Isso significa que quem determina um milagre é Deus. Quem opera e quem determina quem receberá um milagre ou quem não receberá é Deus. Foge da ação humana. Você pode ter a fé a ponto de remover montanhas. Se Deus, na sua misericórdia, achar que Ele não deve operacionalizar aquele milagre, Ele não fará. Milagres são prerrogativas de Deus. O nosso papel é pedir quando precisamos e obedecer às ordens, aos ditames, às normas, às doutrinas bíblicas, as orientações de Deus. Esse é o nosso papel. Então nós nos colocamos em uma situação propícia dentro do nosso livre-arbítrio para receber um milagre. Mas Deus é quem determinará se o milagre em você vai acontecer ou não. Entendem por que essa dificuldade de nós aceitarmos algumas denominações religiosas que determinam o milagre de Deus? Eu determino que essa doença saia. O ser humano não determina nada. Milagres são prerrogativas de Deus. Coloque isso no seu coração. Deus, quando quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser, concederá um milagre, se conceder. O nosso papel é pedir, é clamar, é orar. Esse é o nosso papel, pedir e obedecer. Eu tive a oportunidade de conviver com um ancião chamado Carlos, lá no Tingui. O Carlos, ele é obreiro na associação, ancião. Esse ano ele cuidava da comunicação da igreja. A igreja onde eu fui, igreja sede do meu primeiro distrito. E ele é casado, tem 3 filhinhos, na época tinha 2 meninas. Não, já estava com o terceiro. E eles foram fazer compras no supermercado. Já viu criança quando os pais dizem que vão fazer compras, né? É muito legal, né? A criança, ela vibra, porque ela já fica imaginando todas as guloseimas e todas as barganhas que ela vai tentar. Então eu tiro esse, pego esse, jogo aquele, vem aquele, esse é mais caro, eu pego 2 mais baratos. E fica, e a criança vibra com idas ao supermercado. E era para fazer compras do mês. Não sei se vocês fazem compra do mês aqui, fazem compra do mês, o grosso, né? Para o mês inteiro, e aí depois você vai comprando ali a fruta, a verdura, o cereal. Então tá. Eles foram fazer a compra do mês e eles estavam todos animados e felizes, aquele clima familiar, o bebê no carrinho, na cadeirinha específica para bebê. A mais velha devia ter o quê? Uns 8 aninhos, mais ou menos. A mais novinha devia ter 4 para 5 anos. E a mais velha tinha uma esteira rolante, onde você colocava o carrinho e ia levando você o carrinho, né? E era uma subida, a esteira. E aí então a mais velha, a Débora, começou a correr e brincar e correr, e a do meio se empolgou com a corrida da mais nova e começou a correr também. E correu para lá, para cá, para lá, para cá, ela estava com um vestidinho rodado, e ela não respeitou aquela faixinha amarela que tem nas esteiras e nas escadas rolantes, e o vestidinho da menina enroscou ali, e a máquina começou a tragar a menina e a arrastá-la. Aos berros, ela gritando, o pai desesperado saiu correndo e
tentou puxá-la de todo jeito, mas a força da máquina era maior, e ele naquela angústia, naquela luta, a mãe gritando, a menina lá em cima gritando, o pessoal parando, e ninguém ajudava, e ele puxando com todas as forças, puxando, e não conseguia tirá-la. Ele tentava pegar, segurá-la de um jeito e não conseguia, e o braço dele ia sendo arrastado também, ele tentando tirar o vestido e não saía, não rasgava o vestido. A gritaria no supermercado, aquele desespero, ele não conseguia mais, e ele dando testemunho dizendo o seguinte: quando eu já não tinha mais forças, quando eu ia ceder, eu ia entregar minha filha, que já estava ensanguentada, quando ela já estava toda sangrando, o meu braço já estava esfolado, rasgado pela máquina, apareceu um senhor do supermercado, que desceu, vestido com a roupa característica do supermercado azul, e ele olhou para mim, pegou ela pelos braços e juntos nós conseguimos tirá-la. Eu apertei contra o peito e saí correndo com ela sangrando, eu sangrando, e os dois correram. Ela era muito novinha, e nós saímos correndo e já encaminharam para a enfermaria, que já encaminhou para o hospital. E ele disse para o gerente: olha, eu quero agradecer o funcionário, ela já foi, eu estou indo, mas eu quero agradecer o funcionário que me ajudou, ninguém me ajudou, e ele me ajudou, eu queria agradecer. Eu falei assim: olha, o senhor agradece depois. Não, mas eu quero agradecer, eu quero conversar com ele. O senhor agradece depois, vai ver sua filha, vai atrás da sua filha, agora o importante é ver sua filha. E ele foi correndo para o hospital, e no outro dia ele foi aos céus, comprou um terceiro milênio e voltou ao hipermercado para agradecer aquele senhor, porque a multidão toda reunida embaixo, em cima, e ninguém ajudava, e aquele senhor ajudou. E ele foi lá e conversou com o gerente e falou assim: olha, eu vim aqui porque eu quero agradecer o funcionário de vocês que me ajudou, eu trouxe um presente para ele. Ele falou assim: seu Carlos, o senhor pode me acompanhar aqui um pouquinho? Posso? O funcionário é o período dele, eu só trabalho à noite. Só um segundo. Seu Carlos, a gente assistiu a gente grava tudo aqui, e a gente começou a analisar a fita, porque a gente quer saber onde a gente errou, porque isso não pode acontecer. E eu estou preocupado, seu Carlos. Eu falei assim: por quê? Eu falei assim: eu não sei como falar isso para o senhor, mas eu queria que o senhor entrasse aqui na nossa sala de vídeo. Eu vou colocar aqui a fita. Não tem ninguém aqui ajudando o senhor. O senhor ontem falou aquilo, eu não entendi, o senhor voltou com essa ideia, olha aqui a fita. E colocou a fita. Não tinha ninguém, ele tinha tirado sozinho. Sozinho. Milagres. Deus sabia que ele não tinha mais forças. As câmeras não pegaram aquele homem. Mas ele sabe. A esposa dele viu. A filha dele viu. O anjo do Senhor foi ali, de maneira simples e fácil, tirou a filhinha deles ali. Você acredita em milagres? Eu tive a oportunidade de estudar com o Cláudio. O Cláudio é um grande amigo meu. Uma pessoa muito especial. Ele já era formado quando Deus colocou no coração dele o desejo de fazer teologia. Ele já tinha uma família, 2 filhinhos, um filhinho e uma filhinha. Sua esposa e ele estavam bem empregados, trabalhavam na obra, tinham uma vida estabilizada. E Deus colocou no coraçãozinho do Cláudio fazer teologia. Ele, com todo jeitinho, inseguro, incerto, foi pedir conselhos para a mãe. E falou assim, a mãe dos filhos, né? Falou assim: olha, eu estou pensando em fazer teologia, o que você pensa? Não sei, Deus está colocando isso no meu coração. Você está ficando louco? A gente tem 2 filhos, o que a gente vai fazer teologia? Vai sair daqui de São Paulo, vai lá para o interior, fazer o quê? Viver do quê? De que jeito? Não dá, não tem condição. Nossa época já foi. Você é um bom pregador, Deus tem usado você e tudo, mas é inviável. Ele insistiu e ela firmou o pé e falou assim: olha, eu tenho que agora usar. Não tem jeito. E ele tirou aquilo da cabeça, tirou e não queria mais saber.
de fazer teologia, mas Deus queria saber. E continuou colocando aquilo no coração do Cláudio, continuou colocando, e um dia de madrugada, ele angustiado, os meses já haviam se passado, e ele naquela angústia, ele não estava mais feliz com o que fazia, ele tinha certeza, convicção do que Deus queria, mas ele não podia tirar a esposa do conforto que eles já haviam adquirido e da estabilidade que eles possuíam. Foi então que ele, numa madrugada, angustiado, viu a esposa dormindo, se ajoelhou, e enquanto ele orava, a esposa colocou a mão sobre o seu ombro e disse assim: tudo bem, Cláudio, vamos pro IAE, vamos fazer teologia. Os dois ali se ajoelharam, oraram muito, clamaram, pediram as bênçãos de Deus, venderam um terreno que possuíam, venderam os carros, tinham 2 carros, compraram um mais velho para juntar dinheiro, compraram um terreninho em Arthur Nogueira, num bairro afastado, começaram a construir uma casinha apertadinha, pequenininha, mas para que eles pudessem viver aqueles 4 anos, era só uma fase da vida deles, e eles colocaram o coração naquilo, e eles fizeram um acordo. O Cláudio passou no vestibular, não havia dúvidas de que ele passaria, ele já tinha feito tudo antes de prestar o vestibular, foi ali que eu o conheci. Ele fez o vestibular, passou, bem colocado no vestibular, e a casa estava quase pronta, e a ideia era o seguinte: a esposa falou assim: Cláudio, você vai e vê como é que está a nossa casinha, se ela tiver tudo certinho, tudo bonitinho, você me liga, a gente chama o caminhão, ele carrega e descarrega ali em Arthur Nogueira. Ele, tudo bem. E ele foi lá, e ele chegou, olhou, não tinha forro, ainda não tinha o vidro nas janelas. Ele abria a torneira, não saía água, apertava o interruptor, não tinha luz, estava tudo meio assim ainda. Ele: agora o que eu faço? Pegou o telefone e falou assim: amor, tá tudo perfeito aqui, pode vir que tá, ó, beleza. Ela pegou as crianças, veio de ônibus, carregou a mudança. Eles chegaram antes do que o caminhão, e ele estava já na rodoviária para esperá-las. Colocou no carro as crianças e foi contando, e feliz, alegre, nossa casinha. Quando eles chegaram, ela foi abrindo o portão, olhando o quintal cheio de mato. Aí ela percebeu que não tinha vidro nas janelas. O primeiro instinto, né, quando a gente entra num lugar assim, a gente bate a mão no interruptor. Não tinha luz, ela olhou, não tinha forro. Ela entrou em pânico, foi lá, abriu a torneira, não tinha água. E aí o que ela fez? Começou a chorar, né? Reação normal. Começou a chorar. Como é que você fez isso, Cláudio, e tal? Falou assim: não, mas fique tranquila, porque tem um dinheiro ainda no banco, que vai dar para terminar, que eu não queria ficar longe de vocês e tal. Falou assim: então você vai agora no banco pegar esse dinheiro, porque a gente já vai contratar, já vai ver agora. Eu falei assim: então tá bom. Ele sabia que não tinha um centavo no banco, mas ele foi, porque ele pelo menos não ia, né? Foi lá no banco, foi no Bradesco, foi lá, passou o cartão, digitou a senha ele não me contou, tá? Senão eu falava para vocês. Digitou a senha, na hora que olhou no extrato, R$2.000. Eu falei assim: não, isso não é possível, não tinha esse dinheiro. Passou o cartão de novo, assim, de novo, 1.999, já tinha descontado o extrato. Eu falei assim: eu vou parar de tirar o extrato, senão vai acabar com o dinheiro. Aí ele lembrou de onde era esse dinheiro. Quando ele fez o acerto na escola, ele dava aula, ele e a esposa, a tesouraria da escola pagou em dinheiro para ele ali na hora. E aí o que deve ter acontecido? Não deve ter passado comunicação para a associação que devia ter depositado esse dinheiro. Aí ele ligou para o diretor dele e falou assim: olha, eu já peguei o dinheiro da minha da minha indenização, peguei o dinheiro da indenização e vocês redepositaram, esse dinheiro não é meu, que está aqui na minha conta. Eu falei assim: não, Cláudio, não há erro nenhum.
Esse dinheiro que nós depositamos é um bônus de gratificação pelos anos prestados que você nos outorgou aqui, você e sua esposa. Ele ficou super feliz, orou, agradeceu a Deus, pegou aquele dinheiro, chegou para a esposa, explicou tudo o que tinha acontecido, e aí então ele colocou o forro, o vidro, a luz, a água. Não me pergunto como é que ele fez isso com 2.000, mas ele fez, colocou tudo aquilo, e eles então começaram a viver pela fé. E um dia ele foi para o colégio, e de carro, na ida, ele percebeu que não ia ter gasolina o suficiente para voltar. Pegou o último dinheiro que ele tinha, colocou gasolina, chegou em casa naquele dia, já de tardinha, perto da noite, e aí então a esposa falou assim: olha, nós não temos nada em casa. E quando eu digo nada, é exatamente isso que eu quero dizer. Não tinha 1 grão de feijão, de macarrão, 1 grama de açúcar, nada, não tinha nada, não tinha nada. Você abria, é como se você chegasse num apartamento. Eles não deixam uma compra feita para você, né? Quando você chega no apartamento, não tem nada, eles não tinham nada. Ela falou assim: cadê aquele dinheiro que a gente ainda tinha, né? Porque a gente precisa comprar. Ele olhou: eu coloquei gasolina. Ela falou assim: é? Colocou? Agora come gasolina, bebe gasolina, dá gasolina para os teus filhos. Como é que você me põe gasolina? Era o último dinheiro que a gente tinha e você me põe gasolina. Você não pode ter feito um negócio desse. E agora o que a gente vai fazer? Não tem o que comer. Ele falou assim: calma, Deus vai dar um jeito. Como Deus vai dar um jeito? Você tem que dar um jeito. Você é o pai dessas crianças. Não tem nada para comer. Foi quando, depois de uns 15 minutos, o filho mais velho dela, que era um toquinho de gente, puxou a saia da mãe. A mãe de 2 faculdades. Puxou a saia da mãe, olhou e falou assim: mãe, eu tô com fome. Aí a mãe, sabendo o que deveria fazer, ela se abaixou no nível da criança, olhou no olhinho dele e falou assim: eu sei, mas hoje não tem nada para comer. Vocês vão dormir e amanhã vai ter o que comer, tá bom? Tá bom. Ela se levantou triste. 5 minutos depois, o menininho: mãe, eu tô com fome mesmo assim. Ela lembrou que no fundo, lá do quintal, tinha um pé de erva cidreira, assim, umas folhas. Ela falou assim: eu vou fazer um chá para eles. Foi lá, pegou aquilo, esquentou a água com aquilo ali sem açúcar. Esfriou um pouco e deu um copo para cada um beber. Eles beberam um copo inteiro e pediram mais, de fome. Tomaram o 2º copo. Passou meia hora, o menininho: mãe, ainda estou com fome. A mãe não aguentou aquilo, foi para o quarto chorar. O Cláudio pegou os 2 filhinhos, um em cada braço, levou no quartinho, deitou os 2 na cama, contou uma história de fé e confiança para as crianças. Elas dormiram. Ele foi para o escritório dele, se ajoelhou e começou a orar: Senhor, onde estão tuas promessas? Eu não estou aqui porque eu quero estar. Eu estava bem onde eu estava. O Senhor me trouxe para cá e eu não tenho o que comer, nem os meus filhos. Eles foram dormir com fome, e quando eles acordarem amanhã, eles estarão com fome e eu não tenho nada para dar. A Bíblia, Senhor, diz que o pão do justo será certo sempre, mas o meu não tem sido. Ele começou a perguntar por quê e a chorar, sem entender o que Deus queria para ele, para a vida dele. Ele já estava quase acreditando que foi um grande erro ele ir fazer teologia. Enquanto ele orava e chorava, ele escutava os soluços da sua esposa no outro quarto, o que fazia chorar mais ainda. E enquanto ele orava, ele escutou alguém bater a porta. Mas já eram mais de 11 horas. Ele não conhecia ninguém, Arthur Nogueira.
Ele ficou com medo, preocupado. Tentou olhar pela janela, o reflexo não permitia. Ele abriu a porta com medo, abriu e viu que era um senhor bem apessoado. Ele abriu um pouco mais a porta e aquele homem colocou o dedo em riste e, olhando para ele, disse assim: homem de Deus, enquanto eu viver, você e a sua família não passarão fome. Eu não sei quem é você, mas o Espírito de Deus foi à minha casa, me fez tirar o pijama, vir a essa casa e oferecer o que eu tenho. Eu tenho uma venda aqui. Você pode pegar o que quiser, por quanto tempo quiser, sem nunca precisar me pagar, porque Deus pagou para você. Cláudio usufruiu daquilo por 1 mês. Você precisa de um milagre? O que você está precisando? Talvez não seja comida, mas talvez você precise de um milagre. Você é um homem e uma mulher de Deus? Você tem se colocado na fenda da penha? Não é fácil ficar aqui. Precisa resignação, precisa comunhão com Deus, oração. Será que nesse momento Deus está tocando no coração de alguém para que o seu milagre aconteça? Será que Deus está visitando alguém hoje por você? Nós vamos ouvir uma música agora. E eu quero fazer um apelo específico para aquelas pessoas que precisam de um milagre, que não têm fé, que lá no fundo sabem que não têm fé, mas que querem um milagre, que precisam de um milagre. Será que o sermão de hoje, Deus quis mandar um recado para você, dizendo assim: eu vou operar um milagre para você? Não vai ser do jeito que você imagina, nem do jeito que você quer, mas eu vou operar um milagre. Enquanto a Renata cantar, eu gostaria que você se colocasse em pé onde você está. Não precisa vir aqui à frente. Sabe, porque quando você se coloca em pé, você está manifestando publicamente, não só diante de uma igreja, mas todos os anjos de Deus, todos os demônios, todos os seres do universo, Deus, todos podem visualizar que você, diante do teu problema, está recorrendo a Deus, não a sabedoria humana, não a conhecimento passageiro, não a ciência, mas você está recorrendo a Deus. Por isso é importante a manifestação externa. Por isso, quando você se levantar, não se levante como você sempre se levanta para qualquer atividade. É um ato de adoração esse levantar. É você se posicionando, se erigindo diante do universo, se posicionando e dizendo: eu preciso de um milagre de Deus. Se você precisa de um milagre, eu quero orar por você, para que Deus, do jeito dele, na hora dele, se Ele quiser, conceda esse milagre. Ore antes a Deus no teu coração.